Olá, seja bem-vindo à continuação da aula 7, Strings. Vamos ao primeiro exemplo envolvendo a utilização da tabela ASCII. Este programa ele verifica se um caractere digitado pelo usuário é um dígito ou não, ou seja, se é um número entre 0 e 9 ou não. Então, vamos ver aqui o código. Temos aqui a variável c, que é do tipo char. Não confunda aqui a variável c com o caractere C minúsculo. C é uma variável cujo nome poderia ser qualquer. Var, variável, x, y, não importa. C é o nome da variável, não é o caractere C minúsculo. Pedimos para o usuário digitar uma letra ou um número. E como nós fazemos aqui a leitura? Por meio da função getChar vista na aula anterior. Então, getChar, lembrando, não tem nenhum parâmetro, ela retorna para uma variável do tipo char o caractere digitado pelo usuário. Então, o usuário digitou, getChar pegou esse caractere e atribuiu a variável do tipo char, que no caso é a variável c. Como nós podemos fazer para testar se um caractere ele é um dígito ou não? Como nós vimos na aula passada, todos os dígitos estão dispostos sequencialmente na tabela ASCII. Então, vemos aqui que os números de 0 a 9 estão dispostos sequencialmente e em ordem crescente na tabela ASCII. O 0 tem código 48 e o 9 tem código 57. Então, os caracteres estão dispostos sequencialmente em ordem crescente na tabela. Então, nós podemos utilizar dessa característica para testar se um caractere qualquer é um dígito ou não. Como? Fazemos aqui um if. If o caractere digitado for maior ou igual ao caractere 0. Então, aqui não é um número 0, é o caractere 0. Por isso está entre aspas simples. E se menor ou igual ao caractere 9. Não é o número 9, é o caractere 9. Então, o que está sendo feito aqui? Nós estamos aproveitando o fato de que os dígitos estão sequencialmente dispostos na tabela ASCII. Ou seja, aqui na verdade nós estamos checando se o código do caractere contido em C ele é maior ou igual ao código do caractere 0 e menor ou igual ao código do caractere 9. Ou seja, nós estamos fazendo isso aqui, este if na verdade. O código de C do caractere contido na variável C é maior ou igual a 48, que é o código na tabela ASCII do caractere 0, e menor ou igual ao 57, que é o código ASCII do caractere 9. Se isso ocorrer, ou seja, se tanto essa condição quanto essa forem verdadeiras, é porque C é uma variável que contém um caractere entre 0 e 9. Então, nós vamos aqui e imprimimos. Realmente, C é um dígito. Caso contrário, ou seja, caso C não seja maior ou igual a 0 ou C não seja menor ou igual ao char 9, a variável C não contém um dígito. Então, toda vez que você precisar testar se um caractere qualquer é um dígito, basta aproveitar o fato de que os dígitos estão dispostos sequencialmente na tabela ASCII, por meio dos próprios caracteres, e não de seus códigos devido ao problema de portabilidade abordado na aula passada. Então, é um código simples, tranquilo de ser feito e extremamente funcional. E veja que não é necessário decorar o código dos caracteres. Nós podemos utilizar os próprios caracteres para fazer os testes. Os códigos nós podemos esquecê-los. Basta saber que os caracteres estão dispostos sequencialmente na tabela ASCII. Vamos ver aqui um exemplo também muito importante, muito utilizado ao longo do material e que segue a mesma ideia do que nós vimos para os dígitos. Este programa ele converte um caractere informado pelo usuário de minúsculo para maiúsculo. Então, vamos aqui de novo. Temos a variável C, que é do tipo char. Então, aqui lembrando, C não é a letra C minúscula, é uma variável chamada C, cujo tipo é char.
digitamos, o usuário vai nos informar aqui uma letra, vamos ler essa letra por meio de getChar e vamos atribuir na variável C. Então agora, como nós podemos fazer para testar se C contém uma letra minúscula, para que nós possamos converter essa letra para maiúscula, que foi o que o enunciado solicitou. Então, primeiramente, nós temos que testar se realmente o char informado pelo usuário ele é minúsculo. Por quê? Se ele não for minúsculo, não faz sentido converter para maiúsculo. Vamos supor que o usuário tenha digitado um dígito. Faz sentido converter dígito para maiúsculo? Não faz. O usuário digitou um arroba, ou um ponto, ou um espaço em branco. Faz sentido converter para maiúsculo? Não faz. Então, a primeira coisa é testar se realmente o que o usuário nos informou é uma letra minúscula. Como nós fazemos isso? É a mesma ideia que nós fizemos anteriormente para o teste se o char é um dígito ou não. Nós aproveitamos o fato de que as letras, tanto as maiúsculas quanto as minúsculas, estão dispostas sequencialmente na tabela ACE e em ordem crescente. Vamos ver aqui um exemplo. Vamos supor que o usuário aqui digitou para a gente o J minúsculo. Então, C vai receber o J minúsculo, certo? Ou seja, nós queremos converter o J de minúsculo para maiúsculo. Então, nós vemos aqui no if. If o conteúdo da variável C for maior ou igual ao caractere A minúsculo e C menor ou igual a Z minúsculo. Olha só. Se isso ocorrer, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos imprimir na tela a seguinte expressão. O caractere que nós digitamos menos A minúsculo mais A maiúsculo. Como nós digitamos J como entrada, aqui ficaria o quê? Putchar J minúsculo menos A minúsculo mais A maiúsculo, certo? Por que fazer isso? Por que dessa conta que nós estamos fazendo? Veja o seguinte, primeiramente, nós temos o nosso if, que nós vimos ali anteriormente. Voltando aqui rapidamente, if C maior ou igual a A e C menor ou igual a Z. Por que isso funciona? A minúsculo está aqui, 97, Z minúsculo está aqui, 122. Então, as letras estão dispostas sequencialmente e em ordem crescente no mesmo intervalo. Então, quando nós fazemos aqui if C maior ou igual a A e C menor ou igual a Z, nós estamos testando se o caractere contido em C tem código maior ou igual a 97 e menor ou igual a 122. É a mesma ideia do cálculo para os dígitos. Agora, por que fazer essa conta aqui? Ou seja, pegar o char que nós digitamos, diminuir A minúsculo e aumentar A maiúsculo. Qual é o início do intervalo das letras minúsculas? É o próprio A minúsculo, cujo código é 97. Qual letra nós temos? Qual foi o char digitado pelo usuário? O char digitado foi o J minúsculo, cujo código é 106. Então, como nós podemos converter o J de minúsculo para maiúsculo, que é o código 74? Vejamos que nós temos esse intervalo, certo? O J é o final do intervalo e o A é o início do intervalo das minúsculas. Qual que é a distância que nós temos de J até A? É 106 menos 97. Voltando à tabela, 106 é o código do J, 97 é o código do A. Então, qual que é a distância de J até o início do intervalo? É 106 menos 97. É J menos A, que nos dá o valor 9, como nós vamos ver aqui. Então, como nós fazemos para pegar essa distância de J para o início do intervalo das minúsculas e trazer essa distância para o início do intervalo das maiúsculas? Seguinte, pegamos o início do intervalo, que é a letra maiúscula A, que vale 65, e vamos transportar essa diferença para o início do intervalo das maiúsculas. Então, nas minúsculas, a diferença deu 106 menos 97 nos dá 9. Então, vamos transportar o 9
para o início do intervalo das maiúsculas. Então, vamos lá. Temos aqui, então, 9 mais 65, já que 65 é o valor de A maiúsculo. Então, 65 mais 9 vai nos dar a letra convertida para maiúsculo. Então, voltando rapidamente, temos aqui a diferença do intervalo de minúsculos, que é J menos A, que é 106 menos 97, isso jogado no intervalo das maiúsculas, que é dado por A maiúsculo, que o código é 95. Então, isso nos dá o quê? 65 mais 9, lembrando que 9, voltando aqui, é a diferença de J com A, dá 9. Então, 65, que é o código de A, mais 9 nos dá 74. E 74 é o J maiúsculo, que é o que nós queríamos desde o início do nosso algoritmo, que é a letra convertida para maiúsculo. Então, dessa forma, aqui nos dá 74. 106 menos 97, 9. 9 mais 65, 74. Quem é 74? É o próprio char J minúsculo, maiúsculo. Então, observe que essa conversão aqui de minúsculo para maiúsculo funciona com qualquer letra minúscula. Letra A, B, C, D até a Z. Qualquer letra minúscula será convertida para maiúscula por meio dessa fórmulazinha aqui. Ou seja, achamos a distância do char para o início das minúsculas, a distância do char para o início das minúsculas, e essa distância nós adicionamos para o início das maiúsculas. Então aqui é sempre A minúsculo e sempre A maiúsculo, não importa a letra, aqui pode ser A, pode ser B, C, D, E, até Z, não importa. É sempre essa forma de conversão. Então tente fazer o mesmo algoritmo, só que fazendo o inverso, para converter de maiúsculo para minúsculo. A ideia mesmo é só inverter os cálculos sem maiores problemas. E observe também que esse mesmo código aqui, nós estamos fazendo a impressão juntamente com o cálculo. Mas poderíamos fazer passo a passo. Primeiro o cálculo, depois a impressão. Então, tanto esse código aqui quanto este daqui fazem exatamente a mesma coisa, né? Aqui primeiro nós fazemos o cálculo, que anteriormente estava no putchar. Fazemos o cálculo e atribuímos o resultado para uma variável char qualquer, que nós criamos aqui em cima, que é a variável char chamada var. Então, o var recebe o conteúdo dessa atribuição aqui, dessa operação matemática, que no caso vai dar, como nós vimos, 74. Então, quando eu ponho putchar 74, eu estou imprimindo o char cujo código é 74, que é o J maiúsculo. Então, tanto este algoritmo quanto este são equivalentes. Para a próxima aula, vamos definir agora mais claramente e de forma mais formal o que seria uma string.